Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Yuri Belchior e hoje nós vamos falar sobre literatura. Antes da gente começar, já deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder assim nenhum vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente fala sobre literatura e fala sobre um livro especificamente, um livro que eu demorei um pouco para ler, porque esse foi um ano turbulento. Eu vou, à medida que eu for falando sobre o livro, eu vou contando para vocês como foi a minha leitura, as minhas impressões e os percalços que eu tive durante essa trajetória, que é essa leitura. Mas isso não tira o mérito não, né? O livro foi excelente e eu persisti, eu não queria terminar o ano sem fazer esse vídeo aqui para vocês. O vídeo é sobre o livro O Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Olha aqui, está focando a capa direitinho, uma edição bonita. Essa edição é daquele clube literário, TAG, né? Um clube que você recebe todo mês. Então eles mandaram esse livro em algum momento e é uma edição muito bonita. Olha, tem o brasão, né? O leopardo aqui, né? É uma edição muito bonita. Dá a impressão mesmo de algo, de um brasão, uma coisa bem aristocrata, né? Capa dura, bem feita, uma edição bonita. Remete já dá uma certa ambiência para o leitor se preparar para um livro que vai falar justamente sobre esse período de decadência aristocrática ou da unificação italiana, né? Então você tem antes a Itália dividida em vários pequenos reinos e aí no século XIX começa uma série de lutas para poder unificar a Itália e a burguesia toma o poder, né? Com a ajuda dos revolucionários e tal. Eu não vou entrar em detalhes do processo histórico, mas esse processo vai sempre ser muito referido no livro, tá? Antes da gente falar sobre o enredo do livro, eu gostaria de falar um pouco sobre esse escritor, que é o Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Eu não conhecia, para ser bem honesto. Eu não conheço muitos escritores italianos, né? Eu conheci Umberto Eco, que tem o livro O Nome da Rosa, que é o único livro que bateu de vendas o Leopardo. Olha, isso revela para a gente que foi um livro com grande expressão na Itália, né? Ele foi lançado em 1959, 2 anos depois da morte do escritor. Bom, vale a pena a gente agora também falar um pouco sobre esse cara, né? Eu não conhecia e quando eu vi algumas coisas da história dele, nessa edição tem alguns dados biográficos, no caderninho que a TAG envia também tem. Quando eu li sobre a vida dele, ficou muito claro que o livro parecia ter grandes pontos de interseção, apesar do Giuseppe Tomasi de Lampedusa nascer em 1896 e morrer em 1957. Então, veja, um período um pouco diferente. Por quê? Agora a gente já começa a pensar um pouco no livro, né? O livro vai contar a história do Fabrício, e o Fabrício é o príncipe lá de uma região da Itália que está sofrendo com esse momento de transformação política. O período que vai ser contada a história é de 1861 até 1910. A parte de 1910, o personagem principal já não está presente, e agora eu vou falar, né? Infelizmente não tem como falar de um livro sem dar spoilers, contém spoilers, porque ele morre no penúltimo capítulo, então vai ser uma parte posterior. Por que eu estou contando que ele morre? Porque vai ser importante para a gente compreender esse livro, a fronteira que esse livro tem entre a história e a vida do próprio autor, né? Bom, quem que é esse protagonista que é muito interessante dessa obra, que é o Fabrício? O Fabrício ele é um personagem inteligente, sensível, e ele também como todo bom personagem,
contraditório, né? Ele comete adultério, ele fala que é uma esposa, mas ele sai secretamente, a esposa dá uns ataques histéricos que ele acalma dormindo com ela, né? Ele é um cara que vê com muita amargura, né? Com muita melancolia, essa decadência da aristocracia e uma ascensão muito feroz da burguesia, né? Ele tem mais simpatia pelo sobrinho do que pelos filhos, ainda que o sobrinho está flertando com os revolucionários, né? Está sendo tomado por essa ideologia revolucionária. Então veja bem, a emoção, o humor do personagem principal é extremamente melancólico, porque ele está vendo o mundo em ruínas, né? O mundo que ele viveu, que ele construiu o seu valor, tudo está em ruínas, né? E as pessoas que estão em volta dele não despertam afeto. Os que despertam, né? Que no caso o sobrinho, está flertando com essa coisa que está corroendo o mundo dele, né? Então ele fica assim, ele vê tudo com muita amargura, com muita desconfiança. Isso faz com que ele seja mais inteligente, porque ele veja a falsidade das relações sociais e ao mesmo tempo a efemeridade delas, né? Coisas que são cultuadas como sagradas, absolutas, para ele aparecem muito como transitórias, ainda que ele veja um sentido positivo na tradição. Mas ele percebe que essa tradição está fadada a morrer, né? Ele percebe que é inevitável que iria acontecer a ascensão da burguesia. Bom, ele é muito inteligente, a maneira como ele observa as coisas é muito interessante, você fica completamente apaixonado pelo personagem, né? Em um dos momentos, já no final do livro, no baile, né, ele começa a perceber, principalmente quando ele já está perto de morrer, as coisas de maneira muito caricata. Por exemplo, ele vê as jovenzinhas esperando no puff para poder a comida ser servida, e aí ele fala que elas parecem macaquinhas e tal, ficam resmungando: Ave Maria, que fome, Ave Maria, esse jantar não serve e tal. Então ele vê tudo com muita... tem uma espécie de ironia no olhar dele, né, que mostra as coisas de uma maneira muito particular, de uma maneira que às vezes a gente não é capaz de perceber quando a gente está conformado, achando que a vida está indo bem. Ele já se preparava para morrer. É muito legal também a forma como ele lida com a morte, né? Como se ela fosse uma amante, que ele tivesse à espera dela já. Ele sabia que a qualquer momento ela ia chegar, né? Essa relação com a morte também é muito interessante se a gente pensar em alguns pontos que eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre a vida do autor. Um ponto mais interessante do enredo foi justo no momento que ele já está morrendo, já está delirando, né? Isso me remeteu muito a um romance belíssimo chamado A Morte de Ivan Ilitch. Eu li esse romance antes de cursar letras, né? Uma novelinha pequenininha assim, do Tolstói. Você lê em uma sentada, assim, muito bom. E depois eu retomei essa leitura quando eu cursei Teoria da Literatura 2, ainda na minha graduação, com o genial Duda Machado, que eu tive o prazer de encontrar em Belo Horizonte há pouco tempo atrás. Voltando para a Itália, voltando para o romance, essa cena que eu comparei com a cena que tem lá no Tolstói, quando o Ivan Ilitch está morrendo e tal, eu comparo porque é um momento muito particular. Ele começa a ver as coisas confusas, já tem os delírios, as pessoas ficam em volta, pessoas que já não ligavam muito para ele, que ele já não tinha afeição por elas, né? E é justamente quando ele se despede do sobrinho, que já teve um filho, já estava casado, né? Tinha filho. Quando ele se despede do sobrinho e da criança, né? Do filho do sobrinho, ele então se vê como avô. É muito interessante isso, porque o sobrinho não era filho dele, né? Então ele como se tivesse um filho adotivo. Bom, por que eu falei muitas coisas sobre a vida do Lampedusa? Porque o Lampedusa, ele morre em 1957 e ele nasce em 1896,
Quando o pai dele morre em 1934, ele herda o título de príncipe de Lampedusa, né? Ele herda o palácio e tal, que foi do pai dele. Então ele vem de uma linhagem aristocrática. E, inclusive, foi por isso que ele estudou francês e inglês, né? Mesmo sendo italiano. Ele gostava muito de Stendhal, de Montaigne, de Charles Dickens, de Shakespeare. Então ele tem uma formação de leitor, né, muito sólida, que foi preparando ele para escrever esse romance. Esse romance demora a ser escrito, né, já no final da vida. Por quê? Ele passa por muitas coisas. Ele serve na Primeira Guerra Mundial, ele vira prisioneiro, ele foge. Depois ele vai morar com a mãe, separado da mulher, porque as duas não davam muito certo. Depois que o pai morre e a mãe morre, ele finalmente vive com a mulher. E aí ele viaja com um primo, acho, que era poeta. E eu vou deixar o nome dele escrito aqui para vocês. E aí ele começa a pensar que ele também seria capaz de escrever, né? Que ele faltava alguma coisa. E essa alguma coisa que faltava era escrever esse romance. Então ele diz para a mulher que vai escrever um romance histórico, né? E o personagem principal, Fabrício, seria inspirado no seu bisavô. E é muito interessante essa relação, essa busca por escrever um romance histórico, mas que também diz sobre a própria história, não só como cidadão, mas de um âmbito muito pessoal. Afinal de contas, ele era de uma linhagem aristocrática. O bisavô dele, Júlio de Lampedusa, é o metro, né? A figura no qual ele se baseia para escrever o Fabrício. Mas em alguns momentos a gente vê muitas interseções também com o próprio Tomás de Lampedusa, né? Então ele busca no avô, mas às vezes eu tenho a impressão de que ele está falando dele mesmo, né? Até porque o romance, ele tenta publicar o romance, o escritor Lampedusa tenta publicar o romance e não consegue. E ele é diagnosticado com câncer, né? Pouco antes de morrer ele já escreve as cartas testamentárias. Ele inclusive deixa o romance aos cuidados do sobrinho, na verdade do sobrinho não, o sobrinho é o do Lampedusa, do Fabrício. Ele tem um filho adotivo, e esse filho adotivo que fica com os cuidados do romance. E olha que interessante, o filho adotivo que leva o romance para ser publicado, porque o romance foi rejeitado antes. Se a gente voltar para a história, e aí então sim nós estamos falando de sobrinho. O Fabrício, ele tem um sobrinho que é a única pessoa com quem ele se identifica de alguma forma. O filho do sobrinho é o único com o qual o Fabrício se identifica e se vê como avô. Ele inclusive fala que ser avô é diferente de ser pai. Essa frase me marcou muito, assim, porque eu gostava muito do meu avô também. Enfim, eu gostaria de mostrar para vocês que tem muitas interseções, o romance, com uma espécie de biografia ou uma autoficção. Não sei como a gente poderia, aí teria que fazer um exame melhor para poder ver se a gente pode usar a terminologia de autoficção para o romance, né, O Leopardo, escrito pelo Giuseppe Tomás de Lampedusa. A dimensão, né, o seu aspecto enquanto romance histórico, ele está ali relacionado com o ressurgimento italiano, né, a Revolução. Ele escreve realmente no momento que o Garibaldi desembarca do Brasil, que ele estava aqui, né, na Revolução Farroupilha, para poder ajudar a burguesia a tomar o poder, né? E ele fala sim desse aspecto, você consegue ver isso, as guerras, as lutas, a mudança na organização política da sociedade, mas ao mesmo tempo tem esses elementos autobiográficos, né, em relação ao escritor, que não são elementos forçados, como se ele estivesse injetando a sua história pessoal naquele momento. Não necessariamente.
Porque ele vem de uma linhagem aristocrática e ele é o último a receber o título de príncipe de Lampedusa. Então, por isso que até enquanto eu dizia aqui para vocês, se confunde muito essa linhagem, né? Esse enredo que você pensa, a vida do Fabrício, o personagem do romance, e a vida do próprio escritor José Tomás de Lampedusa. O mais bonito, gente, o que me marcou muito, o romance termina, o Fabrício já morreu e está mostrando assim uma sociedade realmente em decadência, a aristocracia acabou, a burguesia tomou o poder e a única coisa que sobrevive é um cachorro empalhado, o cachorro que ele gostava muito, né? Então fica aquele cachorro lá e depois ele é jogado fora. Mesmo os vestígios, né, as ruínas, o lixo desse passado, né, que sobreviveu, esse lixo seria banido totalmente, né? Muito interessante isso, principalmente se você pensa que o Lampedusa ele não viu o sucesso do livro dele. Inclusive, ele viu foi a rejeição, ele estava tentando publicar e não conseguiu em vida, né? O livro foi publicado em 1959, ele morre em 57. Então, e é publicado justamente por um filho adotivo, né? Ou seja, quem teve o êxito na história também, né, que foi o Tancredi, que era o sobrinho dele, e é com quem ele demonstra maior afeto nos momentos antes de morrer, na vida do escritor, é o filho adotivo que consegue eternizar essa obra maravilhosa que o pai, né, um pai mesmo, né, o Lampedusa para ele, criou, né? Então, de alguma forma, o filho consegue fazer com que o pai tenha uma espécie de ressurreição e seja eternizado junto com a obra dele. O que é muito curioso é que a obra fala justamente, né, das ruínas, né, de uma passagem de tempo e de uma decadência. Então, eterniza-se então essas ruínas. Bom, o que vocês acharam? Já leram esse livro? Ficaram interessados em ler, apesar dos meus spoilers? O que vocês pensam sobre essa fronteira entre romance histórico e biografia? Alguns autores dizem que é necessário uma certa distância para poder escrever o romance histórico, né? Outros já vão dizer que não, que é interessante essa particularidade de quem viveu ou quem tem ligação com quem viveu o momento. Enfim, tem essa divisão aí para a gente poder pensar sobre principalmente a forma desse livro, né? Muito bem escrito, que foi rejeitado, a gente precisa mencionar, por causa do seu estilo, que é um estilo belíssimo, que remete muito a um romance do século XIX, com belíssimas descrições, né, metáforas assim, muito bem construídas. Enfim, o que vocês acham dessa fronteira entre a vida e a história através da literatura? Deixa aí para mim nos comentários, eu gostaria muito de saber. Antes de terminar esse livro, queria dar os parabéns a esse clube literário TEG por proporcionar essa experiência aos leitores, né? Isso é realmente uma coisa muito boa, porque é uma obra que a gente, ao menos eu não tinha ouvido falar antes. Foi também indicação de uma pessoa muito querida e importante para mim, e que eu tive essa experiência fabulosa que eu não teria se não fosse essa publicação da TEG. Então fica aí um abraço especial para os amigos da TEG. Bom, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal se é novo por aqui, e até a próxima com mais resenhas literárias. Valeu!